Fala galera, Conexão Gonçalense mais uma vez aqui na área, aquele bate-papo com quem inspira a nossa cidade. Então já curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para a entrevista. Então galera, hoje eu estou aqui recebendo Diogo Bonioli, ele é psicólogo, neuropsicólogo e psicanalista. A gente vai conversar um pouco sobre a importância da saúde mental masculina. Tudo bom, Diogo? Maravilha, Yuri, obrigado pelo convite, obrigado a todos que compartilham conosco agora na live, também nas redes sociais e contribuem de alguma forma para o jornalismo sério, independente e que constitui assim uma base solidificada para a democracia e acesso à informação. É uma alegria estar aqui e compartilhar de algumas informações sobre a saúde mental do homem. Perfeito, você é sempre bem-vindo. Para começar, a gente pode falar um pouco sobre essa campanha que o Junho traz, né, sobre a conscientização da saúde mental masculina. Qual é a importância e por que esse mês é necessário para a gente conscientizar mais as pessoas? A importância da conscientização, ela começa numa quebra de paradigma que é muito importante. De que o homem não deveria ou não pode cuidar da sua própria saúde, ainda mais a saúde mental que não é vista no corpo do lado de fora. Bom, nós estamos agora passando por uma quinta transformação industrial, proposta inclusive pelo Japão, pela China, dizendo que nós deveríamos nos preocupar e dedicar tecnologia para o bem-estar das pessoas, não para o bem-estar da indústria. Nesse sentido, a gente vem no novo barco, numa nova pegada, numa nova direção do que deveria de ser o nosso próprio cuidado. E durante a história, o homem sempre foi conduzido a estar no lugar de ignorar a saúde mental e ignorar a saúde do corpo, e a mulher de uma outra forma também, colocada no papel de cuidadora. Então aqui, quando eu venho e sou convidado a falar sobre a saúde mental e a saúde física, não tem como nós nos colocarmos fora do que é essa construção do masculino e do feminino. Sim. Porque não basta só colocarmos a nossa visão no biológico, né? Esse paradigma já mudou, de que biologicamente a mulher é dada ao cuidado, biologicamente o homem é dado ao cuidado. Nós não estamos mais nesse paradigma científico-médico. E aí, quanto psicólogo, né, como estudador da mente humana, como uma pessoa que estuda e se dedica na mente humana, a gente não pode ignorar como que isso foi construído historicamente. Então, quando a gente pensa assim, por que a mulher cuida mais da saúde do que do homem? Então, alguns vão dizer, nesse paradigma anterior, a mulher cuida mais por causa do biológico, visto que o seu corpo é mais susceptível às doenças. Necessita de mais cuidado. Que necessita de mais cuidado, que a mulher tem que ser mais cuidada do que o homem. Inclusive, se a gente for pensar nos órgãos, né? Assim, eu já ouvi até essa desculpa, né, fisiológica, de que os órgãos da mulher é interno, do homem é externo, e ela tem que ser dada mais a cuidado. Não. Isso foi socialmente construído, inclusive com o lugar da mulher, que hoje sofre violência. Perfeito. E essa violência também está no cenário sociomédico, vamos dizer assim. Em que sentido? De que a mulher foi colocada no lugar do cuidado. Ela deve cuidar. Aí foi colocada e projetada para cuidar da criança, cuidar do idoso, cuidar da educação, cuidar da casa. E essa pessoa que cuida não pode faltar no seu cuidado. Logo, ela precisa estar sempre cuidada, saudável e tal. Então, é como que hoje uma obrigação que a mulher foi, mais uma das obrigações que a mulher foi colocada, que é de cuidar dessa saúde para poder cuidar dos outros. Sim. E aí, quando se cria alguém que cuida, se faz alguém que não precisa ser cuidado. Que alguém vai cuidar, que alguém vai tomar conta disso. Então, não tem como a gente definir e dizer qual é a importância de hoje discutirmos a saúde mental do homem se a gente não falar sobre o papel construído do masculino, do feminino, e de que, assim, olha, o homem não vai se cuidar porque vai ter alguém para cuidar dele. É perigoso, né? É uma ideia bem ultrapassada, né? E violenta. Sim. E violenta. Então, o homem não vai no médico
porque a mulher vai cuidar. O homem não precisa se cuidar, até porque isso vai se constituir mais tarde numa neurose atual. E aí eu vou tentar explicar isso mais um pouco para esses que nos assistem, para os nossos amigos, para que possamos construir uma nova ideia de masculino e feminino fora do cenário da violência. Porque a questão hoje não é ser inteiramente libertário, porque é quase que impossível. Nós somos pessoas em desconstrução desses paradigmas anteriores. Então vamos entender sobre esse lugar do cuidado. Do século XVIII ao século XIX, e isso eu estou só fazendo um recorte porque Leonardo Boff, no livro Masculino e Feminino, ele diz que isso é de eras, né? Foi se colocando uma cultura patriarcal de que o homem é aquele que vai à busca do trabalho, ele tem que ser o trabalhador incansável, provedor, e a mulher, né? Exatamente, a mulher é o lugar do carinho, do amor e da família. Só ela tem um sentimento. Só ela tem um sentimento, só ela sabe cuidar, só ela sabe ensinar. E aí a gente tem o quê? Uma massa de enfermeiras, uma massa de professoras que não é somente vocacional. Temos o vocacional, mas é também socialmente imposto, socialmente construído. Isso. E aí o homem não é aquele que ensina e o homem não é aquele que cuida. O homem é aquele que vai trabalhar e precisa ser cuidado. E aí eu quero citar aqui um dado de uma grande pesquisa que teve, uma última pesquisa global foi em 2006, falando sobre como que o homem se cuida. Ao pesquisar sobre os homens, foi questionado assim: você já sentiu palpitação no peito e falta de ar ao mesmo tempo? De todos os homens que foram pesquisados e disseram que sentiram isso, apenas 1/3 foram buscar ajuda médica. E aí, o que nós temos? Palpitação junto com falta de ar são os dois sintomas principais de infarto. Entendeu? E eles não foram procurar o médico. 2/3 não procuraram o médico. Por quê? Porque foi socialmente construído que alguém tinha que levar ele para o médico. Alguém tinha que se preocupar em cuidar dele. Exatamente. Desse lugar do cuidado. Então não é ele que tem que cuidar. E aí, quem traz essa noção mais atual, inclusive, é o Freud, que vai dizer que isso é uma forma de histeria masculina. Então, assim, não é só uma histeria feminina que existe, né? Existe uma histeria masculina. E qual é a histeria masculina? É a pessoa que trabalha demais e não tem tempo nem de se cuidar. Então vai se criando a ideia do bárbaro, da pessoa que tem que ser largadão, da pessoa que não pode se cuidar, da pessoa que, inclusive, vai deixar de ser homem se cuidar. Se cuidar. E aí começam a criar conceitos e tal para poder dizer que aquilo não é ser homem Desmasculiniza o indivíduo por conta de se preocupar consigo mesmo, né? Que Exatamente. seria o básico de qualquer adulto funcional. De qualquer adulto funcional, mas que foi socialmente construído para sustentar uma violência e sustentar alguém que seja o receptáculo do amor. Então aí nós temos o quê? Os presentes, né? Qual é o símbolo do Dia das Mães? É o coração. É o amor. É o Dia das Mulheres, aí vai lá e pinta o coração, é o amor de novo, é o cuidado. E quando a gente vai fazer o Dia do Homem, o Dia dos Pais, não, aí é a ferramenta. É a ferramenta, porque ele tem que ser o trabalhador e que, no cenário do trabalhador, ele não pode ficar doente. Não trabalha. E porque senão vai ser menos viril. Então essa ideia ultrapassada, na verdade, precisa ser combatida numa visão sócio-histórica de desconstrução do que é ser masculino e do que é ser feminino, que isso é de tempos de outrora, né? E aí século XVIII, século XIX, e que a mulher é responsável pela manutenção da família, que o homem não precisa se cuidar sobre isso, e que assim, o amparo está todo ali, no que a mulher não pode faltar, o homem se faltar, né? Então... É complicado, né? Como você falou, essa desconstrução é necessária, né? Você trouxe o dado da última pesquisa, de 2 décadas atrás. Provavelmente deve ter melhorado um pouco, digamos assim, né? Porque hoje em dia eu acho que as pessoas já estão começando a entender a importância disso, não em grande massa, nem em larga escala, mas já está começando a ficar mais nítido que é necessário cuidar da saúde mental.
falando de dados, os homens sofrem muito mais são muito mais acometidos de atentar contra a própria vida, né? Nos dados assim. E qual é o papel principal do cuidado, de uma terapia, de um acompanhamento psicológico para não se chegar nesse ponto, né? Nesse nível, né? E aí, quando a gente pensa sobre essa questão do desviver, né? Sobre atentar contra a própria integridade física, nós voltamos à discussão do masculino e feminino. Repare, os dados têm indicado que as mulheres tentam mais, mas os homens que logram maior êxito. Aonde as mulheres elas fazem mais ingestão de remédios, de deixar de se alimentar e tal, o homem já faz algo mais bruto, né? Algo mais violento. Exatamente. Mas essa violência, que aí tem arma de fogo, métodos de desviver mais intenso, é como se deixasse uma carta de ainda fui masculino. Sim. Entendeu? É na hora de atentar contra mim mesmo e fui violento. Exatamente. Como se a violência fosse um sinal de virilidade, de masculinidade. Acho que é um conceito. É um conceito criado historicamente, mas que é totalmente deturpado. Né? Totalmente, porque até se a gente for pensar de violência, ao cuidar da saúde, a mulher sofre mais violência do que o homem, né? Que inclusive já fica aqui uma visão para todas as pessoas que nos assistem, que existe uma ideia de que as mulheres buscam mais o médico do que os homens. Sim. Existe uma ideia. Primeiro que isso não é uma frescura. A mulher procurar mais o homem também se dá pela falta de preparo do cuidado feminino para a sua complexidade. Então pois é. Olha como é que isso é interessante. Por que a mulher vai mais ao médico? Porque um dia vai no mastologista. No outro dia, no ginecologista. No outro dia, vai não sei aonde. No outro dia, vai não sei aonde. E quando a gente pensa na saúde masculina, só tem um local só que abrange tudo. Aí faz um exame clínico, faz um exame mais superficial, digamos assim. Exatamente. Então, os livros hoje da psicologia da saúde têm se atentado e conclamado que haja centros especializados em mulheres para que não precise fazer todas esses... A clínica feminina, digamos assim. Sim, mas que tenha um lugar só que possa cuidar integralmente do que é esse corpo feminino. Entendeu? Porque fica-se a ideia de que o corpo feminino é complexo, mas não, é porque a clínica médica, normalmente, ela é masculina. Entendeu? Então, não se tem um lugar que se apoie toda essa complexidade dos exames médicos. Então, não é que exatamente ela vai mais, ela precisa ir mais do que o homem, na medida de que é fragmentada a saúde da mulher e também na mesma medida do sócio histórico que eu falei, que não tem como a gente fugir disso. Então, voltando ao assunto do desviver, o homem que faz esse último suspiro nesse desviver violento, que faz com que logre mais êxito, ele ainda deixa uma carta dizendo: eu fui viril, esse último suspiro que eu dei aqui foi ainda um sinal de virilidade, porque é uma forma de eu sair da vida e entrar para a história. E aí eu cito aqui Getúlio, né? Sim. Exatamente, que não fez um ato de fraqueza, né? E não é foi exatamente visto como, isso. Né? E não é exatamente disso que se trata. Então, na verdade, a grande fraqueza é achar que é forte. Exato. Achar que é intocável, que é imbatível, que não tem nenhum problema. E isso mascara muito essa visão, né, viril masculina, de que eu preciso aguentar porque eu tenho coisas mais importantes para fazer do que cuidar de mim mesmo. Né? Isso, o trabalho, no caso, já é uma coisa já que vem primeiro. E como que a gente poderia quebrar essa barreira? Você vê que até a gente precisa de campanhas contra o câncer de próstata, porque o exame, teoricamente, né, desmasculinizaria o indivíduo, que é uma bobagem. E como que a gente poderia quebrar mais esses paradigmas, quebrar mais esses tabus? Então, essa desconstrução do cuidado começa quando a gente observa e consegue apontar que o homem espera que alguém faça esse cuidado por ele. Isso já virou até piada, né? Do tipo assim, a mãe é quem
faz o nascer, né? Sim, a mãe pare. E a esposa acaba de criar. Isso virou uma piada, Sim. né? Mas é uma piada hoje, porque isso já foi uma verdade durante séculos. Então a mãe começa, ela para e cuida, depois a esposa tem que cuidar. Bom, só existe ainda esse cenário porque as pessoas ainda não conseguem observar que os homens deixam de se cuidar porque esperam que outras pessoas façam isso. Então essa é a primeira coisa. Você não se cuida porque já percebeu que tem alguém cuidando de você? Tem alguém, inclusive, que não foi livre para escolher cuidar, sabe? Historicamente. Foi meio que obrigado a cuidar. Foi meio obrigado e foi meio obrigado a cuidar, de largar certos cuidados próprios para isso. E agora, você repare, né? Como é que esse cuidado foi outorgado, né? Por exemplo, vamos falar do blush. Eu vim aqui falar do homem, mas não tem como, né? Vamos falar do blush, né? Qual é a função do blush? Vamos pensar nisso. Qual a função do blush? A função do blush é deixar corado, né? Não é isso? Deixar vivaz. Sim. Não, é o brilho labial. O que é o brilho? Sim. Eu sou saudável. Entendeu? Sim. Vamos a uma piada anterior que hoje a gente já vê que é uma violência falar isso, mas era uma piada anterior que o homem olhava para a mulher na rua e fazia aquela violência, que não é cantada, né? Sim. É violência. Falava assim, que saúde, hein? Era um elogio. Não sei se é do seu tempo. Não, sim. Não sei se é do seu tempo. Eu não é do meu tempo. Eu li num livro isso, entendeu? Eu li num livro que se falava isso. Que saúde! Era uma forma de elogio. Mas por que isso? Elogio. É porque a pessoa é cuidada, ela tem saúde, ela é corada. Então, se ela se cuida, ela vai cuidar de mim, entendeu? Entendi. Então, o primeiro paradigma para mudar isso é que a informação deve ser dada em viés de discussão de gênero. E o homem não se cuida porque ele impede violentamente que a mulher cuide disso e coloca a mulher nesse saúde de suposto elogio quando ela é saudável, brilhosa, corada. Então, o homem não precisa ser porque vai ser isso. Bom, uma outra forma da gente entender isso é essa nova visão de que o homem fica doente, né? Já percebeu? Não sei se os ouvintes aqui sabem, né? Quem está nos assistindo sabe. Sabe qual é a dor maior do que a dor do parto? A gripe masculina. Isso, a gripe masculina. A gripe masculina seria... Mas por que isso? Sim. Porque se demanda cuidado, Exato. a histeria. Né? Exato. Na verdade, isso não é dor, isso é uma histeria. É uma manhã. comprovação de que eu tenho alguém que cuida de Exato. mim. Só que a gente precisa dizer que isso é uma violência. Perfeito. Entendeu? Então não tem como a gente fazer o homem se cuidar de sua saúde se nós não ensinarmos o homem a deixar de ser violento e cometer violência contra o gênero. Perfeito. Então passa por isso. Né? Passa pela discussão de gênero, né, de revisitar, né, a ideia de quais papéis são delegados, porque eu acho que o papel de cuidado é do indivíduo. Sim. E quando as mulheres vão buscar, por exemplo, no consultório, uma ajuda psicológica sobre o seu sofrimento, normalmente é muito comum que venha o seguinte: eu tenho que ficar bem para minha família ficar bem. Meus filhos dependem de mim. Meu marido Exatamente, exatamente. Já carrega também essa função, digamos assim, histórica, ela mesma sem querer, né? Porque Sim. é algo construído desde pequeno. Freud chama isso de masoquismo feminino. Até nas brincadeiras, né? Pega a boneca para criar. Que seu filhinho, a criança já brinca assim, né? Aí tem a médica, né? Vai cuidar do... Exatamente. Ficou doente, o bebê leva para fazer pipi e tal. Então esse lugar do cuidado, ele foi sendo criado para poder cuidar dos outros. Então essa ideia de que o homem não precisa cuidar também não precisa estar saudável, porque ele não vai fazer diferença de cuidar nem do idoso, nem da criança. Então, se desconstruindo também, isso é brincadeira de menino, isso é brincadeira de menina, cuidado, não é deixar de ser homem ou ser mulher, isso também nos ajuda a fazer com que tenha uma diminuição da violência e uma atenção maior sobre o que é o cuidado, principalmente da saúde mental masculina. Então, se a gente for pensar, por exemplo, assim, se o homem só tem que trabalhar, aquela visão antiga, tá? Se o homem só tem que trabalhar, ele só tem que carregar peso, ele só tem que fazer acontecer e trazer o dinheiro para dentro de casa, ele não precisa ter relação dentro de casa. Entendeu? Exatamente. Ele já cumpriu o papel dele, né? Se ele já cumpriu o papel dele, ele não precisa cuidar da saúde mental dele. Só basta que ele trabalhe.
Então, qualquer outra coisa já está cumprido porque não foi dado esse papel social para ele, só trabalho. Perfeito. É até um reducionismo da própria importância, né? Sim, é um reducionismo da própria importância. Porque a gente pode aqui também falar sobre quais são os malefícios de você não cuidar do seu aspecto mental, quais são os malefícios que traz para a sua saúde, tanto física quanto mental, você não cuidar dos aspectos mentais, sentimentais, né? O que isso pode acarretar para o homem que não busca desconstruir, não, né? Seria entender o que se passa dentro da sua mente, o que se passa dentro do seu sentimento. Então, e agora eu vou tentar contribuir nessa direção que você está propondo, Yuri, do seguinte, do que é socialmente elogiado e do que é socialmente rejeitado. Então, quando a gente pensa na mulher sofrendo transtornos psicológicos, é muito comum nós vermos mulheres que fazem uma depressão, que aí eu vou chamar aqui psicanaliticamente de uma melancolia, e o homem é frescura ficar deitado, vai procurar alguma coisa para fazer, etc e tal, mas não é que ele não fique deprimido. É que na balança do humor, a fuga da depressão iminente se torna mania. Então nós temos visto muitos quadros de mulheres que sofrem da depressão, mas os homens, ao fugir desse estado depressivo, entram na mania. E a ansiedade, quando ela vem num viés melancólico, eu preciso ter alguma coisa que me falta. E na mania eu preciso fazer tudo para que não falte. Então acaba que isso ficou dividido também entre gênero. Só que, de um lado, a melancolia é reprovada socialmente, e de outro, a mania é elogiada socialmente. Então, aquilo que o homem costuma fazer como maníaco para poder fugir do que seria a depressão é elogiado. Então vamos lá, vou dar os exemplos aqui. A mania é aquela intensidade, né? Então a pessoa aumenta a suposta necessidade erótica, sexual, diminui a necessidade de sono, aumenta a necessidade de falar, aumenta a necessidade de atividade física, aumenta mais o que aqui? A arrogância, e tudo isso são sinais maníacos, só que tudo isso é elogiado. Então assim, mas a pessoa faz mais vezes sexo, a pessoa faz mais vezes academia. Então ela tá bem. Ela tá bem, mas na verdade não está bem. Então acaba que não vai a pessoa, né, que sofre da mania, que no quadro é muito mais próximo do homem, não vai procurar ajuda porque isso é socialmente construído como elogiável e aceito. Sim. Mas é um sofrimento. Entendeu? Então, algumas frases que caracterizam a mania que é bom que todos entendam. Eu não consigo parar de fazer. Eu faço muito. Chega quase perto a compulsão. Sim. Então aquela pessoa... Vício. Exatamente. Só que são vícios do exagero, Sim. não os vícios da falta. Então assim, é bonito a pessoa beber muito. Aí elas até falam assim, vou beber uma cervejinha. Aí quando você pergunta, mas quanto é a cervejinha? Aí você fala, uma caixa, duas caixas. E ali tem uma mania para fugir da depressão. Para mascarar. Para mascarar e fala assim, você bebe muito e não fica bêbado. Não é isso. Ali já tem um transtorno psicológico. Ser cuidado. E assim como, quando a gente pega assim, nos casos um pouco mais graves de saúde mental, as queixas femininas costumam ser falta de libido. Do homem ser um excesso. Excesso da libido. Então assim, eu preciso do excesso dessa libido, porque ele precisa comprovar essa masculinidade. Até para ele mesmo, né? Deve ser. Para que ele não caia nesse risco iminente que é a melancolia, a depressão. Então nós temos aqui esses dois polos que são muito constituídos sócio-histórico, aonde o homem não procura ajuda porque ele está fazendo demais. E isso é louvável socialmente, quando na verdade na saúde não é. É algo que um desequilíbrio, né? Se está desequilibrado, então é algo que está errado. Perfeito, Yuri. Todo desequilíbrio é falta de virtude. Exato. Todo excesso esconde a falta. E é bem bacana, todo excesso diz sobre uma falta. Exato. Cara, muito importante a gente bater um papo sobre isso. Eu acho que é um processo de desconstrução da nossa sociedade mesmo, porque é isso, é algo histórico, papéis divididos de certa forma que
até hoje reverberam, né, os malefícios disso, né? Porque a gente tem que encarar um pouco tudo como um indivíduo, né? Um ser humano, além, independente do papel de gênero, apesar de não podermos tirar isso, né? Mas uma questão de cuidado, uma questão de saúde, a gente tem que buscar junto, né? A gente tem que estar sempre buscando estar bem, né? Porque uma pessoa bem não adoece também o seu entorno, né? E buscando ser um adulto funcional, né? Exatamente. Eu acho que é bem por aí. Então, a pergunta que eu deixo aqui para os homens, né, que acham que não precisam cuidar nem da sua saúde mental, nem da sua saúde fisiológica, né? A minha pergunta é, e eu vou olhar bem para cá para deixar essa pergunta para todos que estão nos ouvindo. Olha, se tirar o seu excesso de trabalho e se tirar a sua falta de cuidado, o que sobra de você? Será que é disso que você tem medo? Então, se cuida, porque isso não quer dizer que você vai deixar de ser quem você é. Acho que fica assim esse bom recado, né? Perfeito. Eu ia pedir para você deixar um recado, mas olha aí, já tá dando o recado. Diogo, a gente está se caminhando para o final da entrevista. Foi um prazer, muito bom tocar essa ideia com você aqui. Prazer todo meu. Seja sempre bem-vindo. Quando tiver questões desse nicho, a gente vai te contactar para se a gente puder bater mais papo sobre psicologia, sobre psicanálise, é sempre bacana. E para um recado final, depois desse recado que você já deu, deixa o arroba aí, o seu arroba pessoal, arroba do Instituto também. Poderia falar um pouquinho também do Instituto, e dar uma prévia aqui, um release para o pessoal poder muito seguir bom. você lá na rede. Então, nós criamos aqui o Instituto de Saúde Mental e do Comportamento aqui em São Gonçalo, que é a terra onde eu nasci, cresci e vivo até hoje, para poder cuidar da saúde mental dos gonçalenses que estão também em seu entorno. O nosso intuito quanto Instituto não é somente a clínica, mas também a parte acadêmica. Lá no Instituto nós também temos cursos de formação, tanto em psicanálise quanto em neuropsicologia, aberto a todos que desejam se aprofundar nas questões mentais e, ao mesmo tempo, também temos a clínica. Vocês podem acompanhar todo esse movimento no Instagram, no @ISMC, que é Instituto de Saúde Mental Comportamento, ISMC _ Psicologia, ou no meu Instagram, @Diogo Bonioli. E lá você vai poder acompanhar sobre as novidades, o nosso desenvolvimento, as palestras que eu faço também de saúde mental e no que eu puder contribuir para que essa cidade possa ter maior informação em uma mídia independente e em um lugar onde a gente possa desconstruir e construir uma nova civilização, pode contar comigo. Perfeito. Então é isso, galera. Esse foi o Conexão Gonçalense de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Até!